Olá, gente, a graça e a paz do Senhor, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso estudo bíblico comigo, pastor Wendel Costa, e estamos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira, hoje dia 11 de setembro, para o nosso estudo bíblico ao vivo, ainda com o tema Cura Divina, já na parte 6, Muita coisa já foi ministrada e vamos dar continuidade hoje, tá certo? Então vamos só olhar aqui mais uma vez a questão do som, para ver se está tudo direitinho, se a conexão está funcionando. Às vezes, como é ao vivo, às vezes a queda de conexão ou algum cabo que não fica bem conectado. Vamos ver aqui. Mais uma vez a questão. Pronto, muito bem. Então eu vou compartilhar aqui, meus amados, se você também quiser compartilhar o estudo na sua linha do Amados, tempo. Então, nós já vimos que a doença ela entrou devido ao pecado do homem, Adão e Eva, nossos antepassados aí, o primeiro homem, a primeira mulher, os pais de toda a humanidade, na verdade, eles deram lugar à mentira de Satanás e abriram a porta para que o inimigo operasse na humanidade, e isso trouxe doenças. Eu quero deixar isso bem claro aqui. Vou lá para Gênesis no capítulo 3, vou ler aqui os versículos 16 e 17, que mostra isso. E nós já vimos, na verdade, muita coisa sobre cura, Eu vou ministrar sobre o seguinte tema hoje: não deis lugar ao diabo. Nós já vimos que doença está intimamente relacionada com demônios, Eu vou mostrar a você que nem toda doença é uma consequência diretamente de uma operação demoníaca, mas, de maneira geral, nós sabemos que o pecado entrou devido a doença entrou devido ao pecado do homem, Só procurando aqui com a versão que eu quero. Ok, vou ler na versão João Ferreira de Almeida corrigida. Em Gênesis 3,16 diz assim: E para a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição ou concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Versículo 17 diz: E a Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A palavra original aqui, dor, queridos, é uma palavra bem geral que fala de dores de maneira geral. Dores, trabalho duro, sofrimento, tristeza, e as doenças que entraram. Então, a palavra dor significa tudo isso, tudo que trouxe sofrimento para o homem. Uma das coisas que traz grande sofrimento para nós, seres humanos, é exatamente a doença. As doenças infligem à humanidade um grande sofrimento. Vamos ver aqui no Salmo 38, o que é que o rei Davi fala. Salmo 38, os versículos do 3 ao 6. É um salmo profético, obviamente todos os salmos são proféticos, mas vamos ver aqui. Salmo 38, versículos 3 até ao 6, diz: não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia. Então vemos aqui o desenvolvimento da maldição lá de Gênesis capítulo 3, versículos 16 e 17, que a gente leu, onde aqui o salmista, pela inspiração aqui é Cristo, intercedendo aqui através do salmista, intercedendo pelo homem, revelando que o pecado, o que é que ele diz agora? Nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. O pecado trouxe dores, doenças nos ossos, doenças na carne, doenças psicológicas, abatimento, tristeza, todo tipo de
de coisas ruins, queridos, trouxe o pecado para nós, os homens. Glória a Deus que Jesus Cristo, ele se faz homem e leva sobre si as nossas enfermidades e de uma vez por todas ele paga, né? Em um só sacrifício, Cristo paga os nossos pecados e compra para nós uma eterna redenção. Se você está em Cristo, você é livre, né, da principal consequência do pecado, que é a morte eterna, a separação eterna de Deus. E ali abre-se, né, Deus abriu a porta para que o poder celestial venha sobre nós, trazendo a cura. A cura divina, meus amados, não é uma cura natural, não é uma cura por ervas, não é uma cura com tratamentos psiquiátricos, com remédios psicológicos. A cura que Jesus abriu para nós é uma cura sobrenatural. Nós já vimos que a cura, ela é um sinal do reino de Deus, um sinal de que Deus está fazendo paz com os homens. É por isso que Deus, quando enviava, né, Jesus enviou os apóstolos, ele dizia: entre na cidade, né, e cure os enfermos que lá houver. Isso era um sinal. A cura, ela é um sinal de que Deus está dando ao homem o perdão. Então a cura é sinal de perdão. Nós vimos isso naquele caso do paralítico que desceu pelo telhado e Jesus perdoou os pecados dele antes de curá-lo, né? E a cura foi um sinal de perdão, ok? Mas vamos ver aqui coisas mais específicas hoje, né? Sobre como nós cristãos, nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, como nós podemos andar em saúde. Primeiro ponto que eu quero falar, e o tema de hoje é: não dê lugar ao diabo, porque nós já vimos que o diabo está associado diretamente às enfermidades. Muitas das vezes que Jesus expulsava demônio, a doença saía também. Né? Não é diretamente, às vezes, não é diretamente uma ação de Satanás operando no homem, mas, de qualquer forma, as doenças são obra, sim, do diabo, seja diretamente, especificamente em uma pessoa, seja nos antepassados, né? Seja porque desde lá de Adão, né, o Satanás, ele ministrou as suas mentiras para a humanidade e o homem foi aceitando e foi incorporando em sua vida os enganos, né, de Satanás, a doutrina de demônios, foi se tornando cada vez mais agressivo, né, violento, maligno. Enfim, a humanidade incorporou o ensino de Satanás nas suas vidas, entrou todo tipo de maldade e pecado, e com o conhecimento vindo de um reino espiritual, vem poder. Eu já falei isso, já preguei sobre isso. Com o conhecimento espiritual vem poder. Então, se Satanás consegue enganar o ser humano, ele também consegue operar naquele ser humano, porque Satanás, ele age com base na mentira, no engano. Ele mente para as pessoas, ele ministra coisas para as pessoas e os seres humanos aceitam aquilo e aí dão lugar a Satanás para que ele possa agir. É tudo com base nisso, em conhecimento, certo? Conhecimento do reino traz cura, o conhecimento maligno traz doenças, ok? Mas vamos ver aqui o Evangelho de João, no capítulo 9. Vamos ver aqui, João 9, do 1 ao 3. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Certo? Então, Jesus aqui está deixando claro que nem toda doença é uma consequência direta de algum pecado específico. Nesse caso aqui, isso é bem óbvio, porque se o bebê nasceu cego já, ele não poderia ter pecado. Será que ele já pecou desde o ventre? Não, obviamente ele não tem nem consciência, né, ainda. Então, e nem foi os pais dele.
Jesus deixa claro isso aí. Isso mostra, queridos, que a doença ela pode vir de um lugar, vamos dizer assim, de um ponto mais distante, né? Jesus disse, nem ele pecou, nem os pais, mas Jesus não falou dos demais antepassados. É muito comum, existe até aquela doutrina toda da maldição hereditária, aquela coisa toda, que eu não quero entrar aqui, não vejo necessidade de se entrar nesses ensinamentos, mas acontece sim coisas dos seus antepassados, pecados que eles deram lugar, e aquilo afeta as gerações seguintes. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, quando Deus fala sobre o pecado da idolatria, ele diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Certo? Então, há consequências dos pecados dos ascendentes nas gerações seguintes, sim, mas se você está em Cristo, você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Então, você pode sim receber cura, mesmo que, sei lá, a sua família, todo mundo morre cedo, ou se a sua família, várias pessoas têm doenças do coração, ou se a sua família, seus pais, avós tinham doença de pressão, essas coisas. Você não é obrigado a aceitar essas doenças porque seus pais, seus avós, essas coisas tiveram. Você em Cristo se torna uma nova criatura. Fora de Cristo, como nós já lemos em João capítulo 3, o último versículo, diz que a ira de Deus sobre ele permanece. Mas em Cristo não há mais a ira de Deus sobre nós. Contudo, queridos, hoje eu quero deixar claro que, mesmo você sendo perdoado e sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, se você peca, se você comete pecados, haverá sim um acesso de Satanás à sua vida. Então é importantíssimo nós que somos cristãos desenvolvermos uma vida de santidade. Não porque nós vamos ter que manter a nossa salvação pelas obras. Isso é muito importante porque muita gente se equivoca nisso. Muitas pessoas elas têm esse entendimento, muitos cristãos, estou falando dos cristãos, têm esse entendimento equivocado de que a salvação é pela fé, mas uma vez que você aceita Jesus, a salvação passa a ser por obras. Isso não é verdade. O peso de manter você salvo está em Deus. Foi Ele que te salvou. É um presente, é um dom e não vem por merecimento. Mas, se você dá lugar, se você comete pecado, então isso vai ter sim consequências. Então é importante a gente ter uma vida de santidade para que nós possamos... Claro, Deus se agrada, né, de nós andarmos em santidade. Isso aí é bíblico, certo? Mas a nossa salvação, nós não perdemos ela se porventura você comete um pecado. Você não vive... imagine se cada vez que você errasse, imagine, qualquer pensamento, né? Lá em Filipenses capítulo 4 diz que tudo que é puro, tudo que é honesto, né, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então imagine até um pensamento que vem à sua mente que não é puro, que não é de boa fama, né? Você pensa mal de alguém, de repente, vem aquele pensamento de raiva no trânsito. Tudo isso é pecado, é falha nossa, mas nós não perdemos a salvação por causa disso. Porque se fosse assim, nós teríamos que ser perfeitos para nos manter salvos. Isso é totalmente impossível, completamente impossível. Nós buscamos a perfeição, mas nós não somos perfeitos. Ok? Mas vamos lá. Primeiramente, Jesus mostra que nem toda doença é consequência direta de pecado, mas isso não quer dizer que Jesus esteja aprovando o pecado. Vamos voltar lá para João capítulo 5 e ver o que é que o próprio Jesus falou para um homem que havia sido curado de uma paralisia terrível. Aqui, ele está falando daquele paralítico do tanque de Betesda, e Jesus vai lá e cura aquele homem, e no versículo 14, Jesus encontra ele novamente. Olha só o que Jesus diz. João 5,14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior, né? Diga aí, o cara estava, se eu não me engano, eu acho que ele estava, deixa eu ver aqui,
38 anos, está aqui no versículo 5. O rapaz, o senhor aí, ele deve ser velho, porque, enfim, estava há 38 anos doente, estava paralítico, ele mal conseguia se levantar para entrar num tanque. Quer dizer, a situação desse homem era muito ruim. Mas Jesus o advertiu de que se ele voltasse a pecar, observe o que Jesus diz, né? Vamos voltar aqui para o versículo 14, ó. Não peques mais, né? Não peques mais. Isso mostra, dá a entender que o pecado abriu a porta para que aquele homem fosse atingido, né? Por Satanás, pelo diabo, e vivesse ali acorrentado naquela doença. Então o pecado tem sim efeito de abrir essa porta para o diabo na vida do povo de Deus. Esse homem aqui, apesar de não ser um cristão, porque ele ainda não tinha, talvez, né, não tinha sido inaugurada a nova aliança ainda, né, Jesus não havia derramado seu sangue ainda, mas ele era do povo de Deus, era do judeu, né? Certo? Então, o pecado abre sim a porta para Satanás. Vamos lá para Efésios no capítulo 4, queridos, que mostra isso claramente aqui. Vamos ler do versículo 25 ao 28, e aí depois eu vou comentando aqui. Efésios 4, do 25 ao 28, diz assim: por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então, Jesus, claro, Jesus através do apóstolo Paulo aqui, está dizendo que nós podemos dar lugar ao diabo, certo? E se o diabo tem lugar na nossa vida, então ele pode, né, ele vai ter acesso a trazer doenças. Lá em Atos 10:38 diz que Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então Jesus curou pessoas que eram opressas por Satanás. E Jesus curou todo tipo de enfermidade. Então, se você, através do pecado, dá lugar ao diabo, você não vai conseguir receber cura, porque há uma porta aberta para o inimigo. Ele vai trazer sim doenças, certo? É importante a gente ter uma vida de santidade, exatamente para a gente fechar todas as portas, para que o inimigo não tenha acesso para nos atingir com enfermidades. Então aqui, no versículo 25, ele diz: deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. A gente poderia falar de todo tipo de pecado, certo? Mas vamos só falar um pouco aqui sobre os que o apóstolo Paulo fala aqui nesse contexto. Queridos, nós vivemos em um país que a nossa cultura brasileira, ela é uma cultura, as pessoas mentem muito. Isso é muito cultural, isso é forte. Eu lembro de um vídeo lá do Ariano Suassuna falando do amigo dele que foi para a Suíça e contou uma mentirazinha entre aspas, mas uma mentira. E ele disse que se fosse um brasileiro teria entendido, mas o suíço não entendeu. E teve uma história lá, aí o brasileiro teve de contar outra mentira. É uma coisa bem cômica lá, mas assim, mostra realmente a cultura brasileira. Tem esse vídeo aí na internet que vocês podem ver. E aí eu sei que o brasileiro disse outra mentira, dizendo que tinha mandado um telegrama para o suíço lá, avisando que não ia para o tal do aniversário. E o suíço acreditou, né, tudo que o brasileiro dizia, o suíço acreditava, achando que o que ele estava dizendo era verdade. E era só outra mentira, enfim. Aí no final, eu sei que a história que a Ariano conta era que o suíço processou até os Correios, achando que os Correios não tinham trazido o telegrama do amigo brasileiro, enfim. E aí ele entra nessa questão cultural mesmo. Então, culturalmente, nós somos um país muito afeito à mentira, à dissimulação. E isso, às vezes, leva tempo para tirar.
Particularmente na igreja a gente enfrentou diversas situações de irmãos que mentiam. E a gente, por mais que a gente insistisse, né, olha, não minta, você via pessoas que a gente já tinha falado várias e várias vezes, elas mentirem mesmo, assim, descaradamente. Inclusive já vi até, né, pastores mentindo, pessoas que eu vi dizer uma coisa na sua frente e por trás dizia outra. Enfim, é difícil para nós, mas é necessário esse sacrifício, é necessário esse quebrantamento da nossa parte, da santificação, né? Se você mente, você dá lugar a Satanás. Satanás, ele é o pai da mentira, ou seja, ele é o primeiro mentiroso. O primeiro mentiroso, aquele que primeiro mentiu, né? Está registrado inclusive na Bíblia, que foi lá para Adão e Eva, né? Quando ele disse, vocês não vão morrer, porque, né, Deus sabe que do dia que você comer dessa árvore aqui, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, Satanás é um grande mentiroso. E quando nós nos deixamos levar e mentimos também, nós damos lugar a ele, certo? E se Satanás obtém acesso à nossa vida, ele vai trazer doença, certo? Então ele diz aqui também, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É o pecado da ira, né? Você ficar irado com as pessoas, com raiva, indignado, e deixar isso ficar. Por que ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira? Na mentalidade judaica, o dia ele termina com o pôr do sol, e aí a partir daquele momento já se começa um novo dia. Quanto mais tempo o pecado, né, a ira, o adultério, o ciúme, enfim, qualquer outro tipo de pecado, quanto mais tempo ele ficar no seu coração, mais aquela semente ruim irá produzir fruto, e o fruto será ruim. Então, pecar, a gente pode pecar, pode escorregar, pode cair e de repente dizer uma coisa errada, contar uma mentira, se irar, alguma coisa assim, mas a gente deve ser rápido para se arrepender, confessa o seu pecado, né, a Deus, para que ele possa te purificar na alma e você fechar o acesso de Satanás na sua vida, certo? Você não confessa o seu pecado para você voltar a ter salvação. Eu quero deixar isso claro. Eu sei que muitas pessoas podem não concordar, principalmente aquelas igrejas, algumas ultrapentecostais, que eu vou chamar desse jeito, que tem essa doutrina de que se você peca, você perde a comunhão com Deus e você perde a salvação. Aí você tem que confessar o seu pecado, colocar debaixo do sangue de Jesus para voltar a ter salvação. Então, se isso fosse verdade, então ao longo do dia você ia perder a salvação e voltar a ter salvação diversas vezes por dia. Então você estaria numa situação muito arriscada, porque se de repente você morresse sem ter confessado todos os seus pecados, você estaria condenado ao inferno. Mesmo tendo aceitado Jesus, mesmo tendo sido batizado nas águas, mesmo tendo sido batizado no Espírito Santo. E isso não é verdade, meus queridos, não é verdade. Jesus, ele pagou os pecados de toda a humanidade em todas as épocas. Os pecados que você não cometeu ainda, eles já foram pagos. E você só precisa confessar Jesus uma vez. Quando você se converte a ele, você confessa que Jesus é o seu Salvador. Imediatamente seu espírito é vinculado a Cristo e você se torna uma nova criatura. Então, mesmo quando você falha e comete um pecado, você não perde a salvação. Imagine só se você tivesse de confessar todos os pecados. Eu vi muitos irmãos que eu sei que eram salvos, cometerem pecado, às vezes pensar, dizer uma coisa errada de alguém, né? Maridos ciumentos, esposas ciumentas, o ciúme é pecado, está lá nas obras da carne em Gálatas 5:19. Imagine se cada pecado desse você fosse perder a sua salvação. Gente, pouquíssimas pessoas seriam salvas. Era melhor você aceitar Jesus agora e morrer logo no outro segundo, para não ter perigo de você ter um pensamento maligno e perder a sua salvação. Então não funciona assim, certo? Você não tem que confessar todos os seus pecados, qualquer pensamento, porque senão você perde a salvação. Isso não funciona dessa forma. Efésios capítulo 12, versículo 8, que eu sempre falo, diz que pela graça sois
Sois, tempo presente. Pela graça sois salvos. Você é salvo e é mantido salvo por uma graça de Deus. É um presente. Você nasce de novo uma vez. Quando você aceita Jesus, você nasce de novo. É um novo nascimento. Não quer dizer, isso aqui não é desculpa para você pecar. Exatamente porque se você peca voluntariamente, aí lá no livro de Hebreus diz, aí já não resta mais sacrifício pelo pecado. Não estamos falando aqui de você que voluntariamente viver uma vida de pecado. Não estamos falando nesse sentido. Estamos falando de pessoas que amam ao Senhor, que se converteram, foram salvas e estão salvas. E o pecado dá lugar ao diabo, a gente precisa tratar isso, precisa confessar o nosso pecado ao Senhor. Mas graças a Deus que Jesus comprou para nós uma eterna redenção, que Jesus nos libertou do pecado. Nós temos que entender isso, porque se você acha que você comete o pecado, já perdeu a salvação, Satanás vai ficar o tempo todo te acusando, porque você nunca vai conseguir aqui nesse mundo ser perfeito. Eu não sou, você também não é. Ok? Então, o que é pecado? O que está lá na Bíblia dizendo que é pecado, gente. Mentira é pecado. Aqui ele fala ira, você se irar e deixar aquela ira no seu coração, deixar aquela mágoa, e deixa de um dia para o outro a mágoa, a ira, não confessa esse pecado, Satanás vai ter acesso a você. Certo? Eu lembro de um testemunho de uma irmã, estava tendo um grande mover de cura, isso foi há muitos anos atrás, eu acho que foi antes mesmo de eu me converter. Quem contou foi uma irmã que participou, e estava tendo um avivamento muito forte, muita gente curada, e todo mundo estava sendo curado, menos uma irmã que ela ficava toda enquirquilhada, eu não sei se tem outro nome para isso, tinha problemas de reumatismo muito forte, e ela estava toda lá deformada, e as pessoas orando, e não, a irmã não conseguia receber cura. E eles começaram a orar, mudaram a oração, perguntaram por que ela não estava recebendo cura. E o Senhor revelou a uma das pessoas lá que ela guardava mágoa no coração e não havia perdoado uma certa pessoa que fez mal a ela. E aí o pessoal começou a ministrar isso para ela e começaram a orar por ela para que ela pudesse ter forças para perdoar. E quando ela perdoou, ela foi curada instantaneamente. O pecado, você guardar no seu coração pecado, mágoa, ira, certo? E aqui também no versículo 28 diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Então praticar desonestidades, às vezes o cristão é um comerciante, infelizmente o comércio muitas vezes tem muita mentira nisso aí. Minha esposa já trabalhou em comércio e ela era orientada mesmo a tentar fazer coisas erradas. Ela é farmacêutica e a gerência queria que ela empurrasse medicação em cima dos clientes, e ela sabia que aquilo era errado e ela não fazia, e várias vezes ela foi demitida de farmácia porque ela se recusou a mentir. Mas é melhor se recusar a mentir do que você pecar e ficar sendo acusado e dar lugar ao diabo, porque aí você vai sofrer muito mais. Então, furto, o engano, a desonestidade, nós como cristãos precisamos deixar isso, porque nós somos luz, nós precisamos andar, e aí vem as obras, elas vêm, obras de santidade, honestidade, verdade, justiça, bondade, elas vêm como consequência da nossa salvação, e elas devem sim ser feitas. Não estou dizendo aqui que você é salvo pela graça apenas e pode pecar. Não, de forma alguma. Jesus não nos salvou para pecar. Jesus nos salva do pecado, para que possamos viver para Deus. Eu espero que você entenda isso, para não sair dizendo que eu estou dando margem para pecado. A Bíblia diz no livro de Tito que a graça salvadora se é manifestada a todos os homens, nos ensinando a renunciar às concupiscências, aos pecados, aos prazeres do mundo. A graça de Deus não é para pecar, certo? Ela é para que a gente tenha condições de viver uma vida de santidade por causa da graça. Jesus remove o pecado das nossas vidas
para nós podermos viver para Deus. Se você peca, se você comete pecado, não se arrepende e continua insistindo, vai dar lugar ao diabo e vai trazer coisas ruins para você. Muito bem, gente. Eu vou encerrar o ensino por aqui e gostaria de começar a falar também nessa área de pecado, um testemunho meu, né? Eu tenho testemunhos positivos, mas tenho também os onde eu errei. E eu quero começar a falar um testemunho, não sei se eu vou ter condições de terminar ele hoje, mas algo que Deus me curou, né? Uma doença grave que eu fui diagnosticado, mas eu reconheço que houve uma falha minha, né, nisso aí. No ano de 2008, eu estava ajudando na igreja chamada Igreja do Evangelho Pleno Pentecostal, da pastora Geisa Moura, e nós estávamos trabalhando lá com ela queria que eu fosse copastor dela. Mas nem eu nem a Oriana queríamos ser pastores, né? Era uma coisa que realmente não estava nos nossos planos pastorear. E no ano 2008 nós estávamos num congresso dos Gideões da Oração na Igreja Nova Aliança do pastor Gilberto, né? Era uma bênção, havia um mover muito grande lá. E a pastora Geisa pegou e me puxou para sentar num local que era reservado só para pastores. Eu disse: pastor, eu não sou pastor, né? Ela: não, mas eu quero que você seja meu copastor. E eu gelei ali, porque eu disse: meu Deus, eu não quero isso, né? E eu sei que a minha esposa, né, a Oriana, ela não quer isso de jeito nenhum. Mas naquela noite, irmãos, ao final da pregação, as pessoas estavam bem quebrantadas, várias pessoas foram à frente lá, se ajoelharam, e eu tive uma visão. Eu vi Jesus como se estivesse me chamando para caminhar sobre as águas. E eu sabia, né, eu tive esse discernimento na hora, de que ele estava me chamando para o ministério pastoral. E tudo bem, eu tive essa visão, não disse nada a ninguém sabia, nem disse nem a minha esposa, e guardei para mim e fiquei esperando. Mas, assim, a gente acabou saindo da igreja. Eu estava me dedicando muito ao meu trabalho secular, né? Eu trabalho lá na justiça. Eu e minha esposa, né, Oriana, estávamos vivendo uma fase muito boa no nosso casamento. A gente tinha vindo de muitos problemas no casamento. E eu realmente, irmãos, definitivamente, nem eu nem ela, nós não queríamos compromisso mais forte com a igreja. Principalmente pastor, né, ser pastor. E aí passou-se os meses, a gente acabou saindo lá da igreja, eu viajando muito a trabalho, e entrou o ano 2009 e começaram a acontecer coisas muito ruins com a gente, né? Mas a gente não sabia o que era, achava que, enfim, era coincidência ou era, sei lá. No ano 2009 sofremos 4 acidentes de carro, um deles foi bem grave. Eu não estava aqui em Natal, eu estava na cidade de Mossoró e foi com a Oriana, né, minha esposa, onde um carro atravessou o sinal vermelho e bateu com toda a força no nosso carro. Um poste, um semáforo caiu em cima do nosso carro, o carro ficou acabado. Graças a Deus, ela e nossos filhos não tiveram coisas muito graves, mas tiveram assim, algumas sequelas, mas não foi nada grave, não se cortaram, levou umas pancadas na cabeça. Nossa filha, a Cibele, teve amnésia. Enfim, foi algo um pouco traumatizante. Mas a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente apenas continuamos firmes, mas a gente não queria compromisso com pastoreio, nem com... Não queríamos assim, coisas que te comprometessem muito, né, com a igreja, na verdade. Eu ministrava, eu pregava, mas era sempre assim, visitando. E no ano 2010, eu já comecei a adoecer muito. Eu comecei com uma tosse muito forte, e ia para vários médicos, tomei antibióticos várias vezes, e a tosse não passava, até que eu acho que mais ou menos em março, eu fui para o pronto-socorro várias vezes, com uma tosse. Eu começava a tossir e não conseguia parar de tossir, e ficava sem respirar, e não conseguia mais dormir deitado, só conseguia dormir sentado. E depois de muita luta, muita coisa ruim acontecendo, finalmente uma médica de um hospital aqui chamado Promata, uma médica
já uma senhora experiente, ela chegou ao diagnóstico depois de muito sofrimento meu, dizendo que provavelmente eu tinha problema de estômago, refluxo, porque eu já tinha tratado pulmão de todas as formas, fui especialista em pulmão e ninguém diagnosticava, parecia que os médicos estavam completamente cegos. E enfim, eu sofri muito com isso, mas fui para um gastro e ele fez os exames e finalmente descobri que eu estava com uma forte, aquelas doenças que dá, eu estava com hérnia de hiato e uma gastrite muito avançada. Fiz tratamento para ela, melhorei, mas o médico disse que eu teria que tomar remédio, o pantoprazol, esses remédios para estômago, o resto da minha vida. Eu tive de tomava de manhã, tomava à noite, e depois eu recebi cura dessa doença. Hoje eu não dependo mais de remédio, graças a Deus, durmo normalmente. Mas essa foi a primeira enfermidade que me atingiu. E depois eu descobri, depois a gente entendeu que eu estava em desobediência a Deus, em desobediência ao chamado. Depois veio uma doença ainda mais grave, que foi a espondilite. E aí eu não vou concluir o testemunho, que é longo. Eu quero mostrar a vocês um pouco dos exames. Eu tenho. As outras doenças eu nunca tive preocupação em guardar exame, mas essa, como foram tantos exames, foi tanta coisa, eu guardei, então eu quero mostrar isso aí. Tá bom, gente? Então, graças a Deus hoje eu não tomo remédio para estômago. Tomo assim, de repente acontecer alguma coisa muito forte, uma azia muito forte, eu tomo sim medicação. Mas geralmente hoje eu tenho aprendido a orar primeiro, imponho as mãos, oro, ministro a cura do Senhor. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre a imposição de mãos, vou falar sobre o ministrar a cura, como a gente faz isso. Vou falar ainda, eu estou primeiro lançando essa base, certo? E hoje, para a glória do Senhor, eu voltei a ter a saúde que eu tinha antes e não tomo remédio para estômago. Glória a Deus por isso. Então, amados, o pecado dá lugar a Satanás, seja até pecados, como foi o meu caso, eu estava fora da vontade de Deus. Deus havia me chamado sim para o ministério pastoral, mas nós não queríamos. A gente, claro, não era uma coisa intencional. A gente procurou assim, meio que, será que Deus esqueceu, Deus não esquece, gente? Então, é importante você estar dentro do seu chamado também. Isso é uma outra coisa. Eu tenho um estudo, tenho uma pregação que está lá no nosso canal, que eu acho que falando sobre o nosso chamado. Eu vou colocar, é só áudio, não é vídeo, mas é importante, essa pregação, o Senhor me deu ela antes dessas doenças todas, na verdade. E o nome da pregação é O Chamado te guardará até o final. É exatamente quando você está no chamado do Senhor, está fazendo aquilo que Deus te chamou, e está procurando andar em santidade, você fica muito guardado. É muito importante a santidade por causa disso também. Ok, amados? Então, espero que tenham aprendido alguma coisa. Deus abençoe. Próxima semana, novamente, estaremos aí falando sobre cura. Um outro assunto já mais específico. E estamos hoje é a 6ª aula, mas já estamos caminhando para o final. Mas eu ainda vou falar algumas coisas específicas. E que Deus te abençoe, que o Senhor te encha de sabedoria. Amém.